Olá, ser humano querido, bem-vindo ao canal da Marcela Rosa mais uma vez. Nesse episódio a gente vai continuar falando sobre assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, as diferenças, respondendo às suas dúvidas. Como eu falei, é uma pequena série para a gente debater então essa função que é super importante dentro da formação de jornalismo. Então se liga que hoje eu vou conversar com uma outra super profissional que atua, olha, em duas capitais ao mesmo tempo. Roda a vinheta. Essa aqui é minha amiga Norimar Miller, trabalhou comigo, é jornalista e a Norimar, como eu falei, ela atua em duas cidades, Manaus e Belém. O pessoal que é do resto do Brasil acha que é tudo a mesma coisa, mas não é não. São mais de 2 horas de avião de distância e tem muitas e muitas diferenças entre o mercado amazonense e o mercado paraense. Estou mentindo, Norimar? Verdade. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite da gente. Eu que agradeço, Marcela. É um prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho da tua história. Você é jornalista de formação, né? Sim. Me formei pela Universidade Federal do Amazonas. Depois fiz pós-graduação em comunicação corporativa e MBA em marketing. Então acabei realmente procurando me especializar nessa área de comunicação. E impresso, em jornalismo impresso, jornal. Mesmo antes de formar eu já estagiava, né, no jornal, no impresso. Logo em seguida passei por um concurso para a TV. Pode falar o nome? Pode. A gente vai botar isso. Pode, aqui pode tudo, aqui não tem problema não. Então, eu comecei a minha carreira no jornal A Crítica, na parte de impresso, eu ainda estava na faculdade. Participei de um projeto, Jornal dos Bairros, depois fui para a editoria de cidades e passei por todas as editorias. E na mesma época comecei a trabalhar no TV Cultura, que foi onde a gente se conheceu. Isso, é verdade, trabalhamos juntas. E comecei a gente era muito criança. Comecei como editora de texto, mas acabei também me apaixonando pelo mundo da TV e produzi alguns jornais e fui fazendo outras coisas também dentro da TV. E aí, Norimar, onde é que começou a assessoria na tua vida? 2 anos depois, quando eu já estava atuando profissionalmente como jornalista no impresso e na TV, eu recebi um convite para ir para assessoria na época da NBT, que era antes de virar Vivo, antes de virar Telefônica. Operadora de celular. De celular, isso. Então, minha experiência aí de assessoria de imprensa, eu já tenho 17 anos só em assessoria de imprensa. Então, esse período assim de transição foi bem peculiar porque eu me colocava muito como jornalista. E quando a gente vira assessor, a gente tem que, na verdade, estar do lado do empresário. Sim. Então, no início, eu lembro que o diretor, na época, ele dizia assim, você não é mais jornalista, você é assessora. Porque eu queria sempre dar o viés realmente da notícia. Com o tempo, a gente aprende a fazer isso, né? Então é um período realmente de adaptação. O assessor aprende a ver o que tem dentro daquela empresa que isso possa virar notícia para os colegas jornalistas. Porque você sempre está jornalista, você sempre é jornalista. Então isso não muda. Tá, Norimar, aí você falou uma coisa que eu acho super importante. Você não deixa de ser jornalista quando você é assessor, né? Você continua jornalista, só que você, digamos assim, amplia a tua visão, é isso? Não vê só aquela coisa, eu tenho que fazer uma denúncia, eu tenho que ganhar audiência, enfim. É uma outra perspectiva, mas continua sendo um jornalista. É isso. Você continua sendo jornalista, você amplia a tua visão porque ela tem a visão do negócio. Seja do profissional liberal, seja da empresa que você atende, você tem que procurar o que vai ser interessante aqui para o meu colega jornalista colocar na imprensa. Como eu posso transformar o que o meu assessorado oferece, serviço ou produto, para isso virar notícia. Então eu tenho que ter esse trabalho de tornar atraente aquela informação, né? Então eu acho que esse é o principal trabalho assim, do assessor, no sentido de mapear
conhecer e definir as estratégias de atuação para o teu assessorado. De que forma você vai fazer com que ele ganhe credibilidade, ganhe visibilidade, seja autoridade, seja referência no assunto, mas de uma maneira consistente, que realmente aquilo seja interessante para o mercado, interessante para o público. Ser humano querido, nós estamos gravando hoje num lugar super bonito aqui em Manaus, na minha cidade, capital do Amazonas. Essa é a Praia da Ponta Negra que você está vendo aí, um dos principais cartões postais aqui na capital amazonense. E esse que você está vendo agora é o Tropical Executive, um super hotel com a melhor vista de Manaus, que é meu parceiro aqui no meu canal no YouTube para essas gravações. E justamente falando de Manaus, eu volto aqui pra gente, né, Norimar? A Norimar é jornalista, assessora de imprensa, tem a sua empresa, super empresária, e trabalha em Manaus e em Belém. Como é atuar em duas capitais, ficar nessa ponte aérea, né? Você vai para lá, volta para, acabou de voltar de Belém e está aqui de novo. Qual é a diferença da assessoria dessas duas cidades? Eu brinco que eu estou na ponte aérea amazônica, Manaus-Belém. Se existe a Rio-São Paulo, eu estou na Manaus-Belém. É muito gratificante, Marcela, poder atuar em dois mercados totalmente distintos. Por exemplo, Manaus tem muito mais veículos, temos mais jornais, temos mais portais, temos mais grupos de comunicação. Mais emissoras de TV. Mais emissoras de TV. Então, essa atuação ela tem que ser muito mais ágil, muito mais rápida. As demandas elas surgem, precisam ser atendidas no prazo que realmente os jornalistas definem, o deadline dos jornalistas. E em Belém, a gente tem dois principais jornais, temos os respectivos portais e também algumas emissoras de TV. Mas cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade de acordo realmente com essa atuação de cada veículo. Cada veículo acaba atuando de uma maneira diferente, né? Tem aquele veículo que trabalha a informação de uma maneira mais consistente, com mais dados, com bases em pesquisas, em entrevistas, e outros não. Eles dão aquela informação, eles priorizam a instantaneidade da notícia. Então eles colocam logo a notícia e depois vão aprofundando. Mas é a mesma correria, isso não muda. Norimar, eu já perguntei isso para a nossa outra entrevistada do episódio anterior, que foi a Sônia Iara. Qual é o pré-requisito básico para quem quer, o jornalista que quer ser assessor de imprensa? Eu acho que principalmente, Marcela, o relacionamento. Eu acho que a pessoa tem que ser proativa, tem que ser educada, tem que ser ágil, tem que atender à demanda e ter uma visão muito estratégica de negócio e de mercado. Te digo por quê. A questão da agilidade do relacionamento. Hoje, a assessoria de imprensa, a base de uma assessoria de imprensa é o relacionamento. Né? Não há diferente da publicidade com a matéria paga. Então é a partir do teu relacionamento como assessor de imprensa que você consegue emplacar ali uma nota uma matéria do teu assessorado. E ter essa educação e essa agilidade e dar realmente os dados que o jornalista pede é importante. Isso faz o diferencial no teu trabalho, porque quando você tenta enganar um jornalista, quando você tenta passar uma informação que ele não quer, isso te deixa em descrédito. Então você acaba não sendo mais procurado quando você para determinado assunto. Não vou mais procurar a Norimar porque a Norimar não me atende, porque a Norimar não me dá a informação correta, porque ela mascara, porque ela demora para me responder ou porque ela nunca atende meu deadline. Não. Então acho que você precisa ter simpatia no atender, ser cortês, cumprir o deadline do jornalista, dar a informação que ele precisa e ser sincero. Se você não consegue dar aquela informação, se a apuração não foi concluída, no deadline dizer, né? Olha, eu não consegui atender, se você me der mais um prazo eu consigo, do que enganar. Eu acho que essa relação de honestidade e sinceridade, ela contribui muito para o sucesso do assessor de imprensa. Para o sucesso de qualquer jornalista, eu acho que de qualquer profissional. Profissional, né? Isso mesmo. Só para a gente encerrar, eu queria que você falasse como é que é a sua rotina, a rotina de um assessor de imprensa que atende vários clientes, por exemplo. Eu acho que o acordar já é nos jornais e nos portais, TVs, acho que já tem que se informar. Então, ler os jornais, ver os portais, ver as matérias de TV, até para verificar, fazer o clipping, né? Sim. Eu sei que Procura tem, por exemplo, aí o que é clipping. Isso. Então, por exemplo, eu tenho pessoas na minha equipe que fazem o clipping, mas eu tenho o hábito eu mesma de ler, porque faz parte também da estratégia. Pra gente é automático, né? Eu acho que para você faz também. parte da vida. A gente acorda, antes era pegar
o computador agora é no celular, né? Você acorda, vê os principais jornais, os portais, enfim. E aí, o que está acontecendo, o que aconteceu enquanto você dormia, né? O que aconteceu enquanto você dormia. Porque antes de dormir a gente também dá aquela olhada. Então, acho que se atualizar em relação a isso e até verificar, às vezes, uma coisa que é notícia tem a ver com algum assessorado seu e você já consegue fazer um link com aquele cliente determinado assunto, né? Então, isso mostra agilidade. Então, você já oferece o teu assessorado como fonte para aquela matéria para repercutir. Você liga todo dia para todos os seus assessorados? Tem contato com eles? Eu tenho contato todos os dias. E-mail? Sim, o WhatsApp ajuda muito isso. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou atendendo demandas de Belém, estou atendendo demandas de Manaus. Nós temos, por exemplo, um planejamento mensal, trimestral, mas há essa rotina de saber o que está acontecendo, de também sugerir alguma coisa. As estratégias estão definidas, mas é importante esse contato diário para justamente você poder ir conhecendo e sabendo de que forma trabalhar melhor. Então, às vezes, surge uma notícia dentro do próprio assessorado e você foi de última hora e você transforma aquilo numa nota, por exemplo, ou numa sugestão de pauta. Então é muito isso do dia a dia mesmo e principalmente estar ligado no que está acontecendo no mercado para poder inserir o teu assessorado naquele cenário, se aproveitar do momento realmente para mostrar que você está atualizado com os temas. Viram? É isso aí. Isso tudo é ser assessor de imprensa. Essa foi a Super Norimar Miller, que atua como assessora. O nome da tua empresa é? Norimar Miller Comunicação e Marketing. Que atua aqui em Manaus e também em Belém do Pará. Obrigada, viu, amiga, mais uma vez pela tua presença aqui no canal. Você pode mandar aqui nos comentários as suas dúvidas. Você quer ser assessor de imprensa? Não quer ser assessor de imprensa? Comenta aqui para a tia Marcelinha e a gente vai trocando essa bola. No próximo episódio a gente ainda vai falar de assessoria de imprensa, sim, porque eu sei que você ainda tem dúvidas e eu também. A gente se vê então no próximo episódio. Até lá!